que vai movimentar o dólar nesta semana? Este é um dos temas centrais deste podcast. Quais são os principais eventos que os principais players da paridade real-dólar, dólar-real, estarão de olho como fundamentais na movimentação do dólar nesta semana de 8 de novembro a 12 de novembro. E para isto é importante entender o mundo político, o quanto o mundo político anda fazendo preço na paridade real-dólar, dólar-real. Bom, você sabe que a PEC dos precatórios, que deve abrir um espaço aí entre 85 a 90 bilhões para o orçamento do governo, é fundamental para ele fechar esse pleito de 2021. Ela foi votada na semana passada em primeiro turno. Arthur Lira foi considerado um grande protagonista nessa votação na Câmara Federal em primeiro turno. Havia ali um quórum em torno de 450 deputados dos 513 que uma Câmara Federal possui. E dentro de 450 você ter 312 votos, a margem de vitória do primeiro turno sobre a PEC dos precatórios foi considerada ali no limite, mas ainda assim como algo possível, plausível, dentro daquilo que o Lira tinha em mãos. A ideia é que ele conseguiu manobrar e articular muito bem. Entretanto, no final da sexta-feira, portanto, a última sexta-feira agora, dia 5, já com o mercado fechado, a ministra Rosa Weber tomou uma decisão, a ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, de suspender a execução orçamentária das emendas de relatoria, ou seja, os instrumentos que distribuem recursos que convencionou se chamar de recursos do orçamento secreto. Isto vai mexer com o metajogo. Por quê? Porque você teria uma gordura aí de 9,6 bilhões de reais, que seria aquilo que faz música aos ouvidos dos parlamentares. E agora, com essa decisão da Rosa Weber indo provavelmente parar em plenário, você trancafia a pauta, você acaba criando uma dificuldade muito forte para o governo, uma vez que nessa terça agora, portanto dia 9, amanhã, terça-feira, deveria ser votada a PEC dos precatórios em segundo turno. Para o quê? Para liberar logo os 90 bi, o governo fazer a pedalada criativa, conseguir levar os R$400, principalmente para partes do Norte e Nordeste, onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem uma dianteira sobre Bolsonaro, sobre o presidente Bolsonaro. Então iria atacar frontalmente essas 17 milhões de famílias que têm aí uma predileção pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, de um lado, acaba atendendo os interesses do governo Bolsonaro, do outro lado, acaba atendendo os interesses dos parlamentares, que ninguém vota nada pelo seu simples olhar esverdeado, ok? Está votando porque há uma via de mão dupla, onde de um lado a PEC dos precatórios coloca esse orçamento secreto que a Rosa Weber acabou trancafiando, e por outro lado aprova uma PEC dos precatórios com pedalada criativa, onde você passa boa parte dos precatórios que venceram para os vencimentos adiante. Isso vai parar lá em 2030, vai empurrando, vai fazendo a famosa bola de neve. E do outro lado, você tem as chamadas emendas parlamentares no ano eleitoral. O ano que vem é um ano eleitoral, que faz música, canta música aos ouvidos dos parlamentares, principalmente do Centrão. Este é um vetor que está no grande background, porque a doleta, quando aconteceu a primeira votação em primeiro turno, agora da PEC dos precatórios na semana passada, derreteu. Veio forte, andou aqui do 5.727 para 5.527. Foi uma descida violenta, uma descida consistente, mostrando um arrefecimento
mesmo com os números do payroll, a folha de pagamento dos Estados Unidos vindo mais positivo, percebeu que dentre as muitas variáveis que compõem o background do dólar, realmente a questão do PEC dos precatórios acabou fazendo um pouco mais de preço numa época onde a ata do Copom vem apontando um viés de maior crescimento da taxa Selic. O nosso glorioso Comitê de Política Monetária já sinalizou que, a depender do contexto, ele vai acelerar essa taxa Selic, e os DIs, tanto 27, 29 e 31, que marca mais a olhar estrutural de longo prazo, mostra já uma Selic aí a passos largos em torno de 12%. Essa seria uma projeção para o primeiro trimestre de 2022. Sendo assim, esta é a grande apreensão para abrir essa semana. Vamos aguardar, portanto, os desdobramentos deste capítulo, pessoal. Um outro ponto ainda dentro deste guarda-chuva é a questão do PDT, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, que é o partido do presidenciável Ciro Gomes. O Ciro Gomes, ao ver que a bancada havia votado do PDT pró a PEC dos precatórios, ameaçou retirar sua candidatura. Isso embolou, porque como a votação em primeiro turno ela foi muito na margem, precisava de 308 votos e passou com 312, portanto uma margem mínima ali, e boa parte dos deputados que compõem o PDT votaram pró, 15 dos 24 votaram pró. Com essa ameaça do presidenciável, né, Ciro Gomes, você pode ter mais um capítulo que embola um pouco esse metajogo, repito, que deve começar forte esta segunda, terça, quarta-feira, este capítulo como um divisor de águas nas movimentações de um Ibov que vai muito em linha de tendência de baixa, apesar de um dia para cima, outro dia para baixo, a linha dele de julho para cá é muito forte. Nós estamos praticamente em bear market. Se ele perder essa faixa dos 102, 101 mil, aí galera, perdeu 100, nós entramos num final de quarto trimestre com um gráfico bem enfeiado em termos de Ibov, em termos de índice futuro bem para baixo, mostrando que para que a gente volte a performar de maneira razoável, teríamos que tomar 109 mil e depois 119 mil, o que para este final de ano parece realmente ser um presente de Natal, vinha acima de 109 mil e depois 119 mil. Sendo assim, vamos iniciando os trabalhos dessa semana, lembrando que na quarta-feira haverá CPI, então índice de preço ao consumidor nos Estados Unidos da América, também o PPI na terça-feira, então esse binômio bem importante na movimentação fixista em termos de calendário e agenda econômica para essa semana, e nós vamos ficar bem de olho, apesar dessa agenda fixista com PPI e CPI, pedidos de seguro-desemprego clássico que virão ali na quarta, quinta-feira. Eu entendo que o grande divisor de águas deve ser o desdobramento dessa PEC dos precatórios, uma hora que a agenda parlamentar vai ficando curta, vai acontecer o recesso de final de ano e você tem praticamente apenas esse mês de novembro para desenrolar esse importante capítulo que traria algum tipo de arrefecimento dentro da pauta fiscal e que tem feito muito preço no dólar e tem preocupado os principais agentes, os principais players que operam os ativos brasileiros. Quero deixar uma lembrança que você jamais deve operar nos mercados financeiros se você não tem um trade system. Um trade system, ele é um sistema de trade que te diz quais são os pontos fortes, quais são os pontos frágeis, quais são os pontos que você deve operar, quais são os pontos que você não deve operar, qual o dinheiro você deve ganhar, qual o dinheiro você não deve arriscar, quando é que há
mais risco, quando é que há mais oportunidade, esta calibragem forma um trade system. Jamais se esqueça, ainda somos australopithecus de smartphone nas mãos. Um forte abraço e até qualquer hora. Sniper Trader, operando a Petax desde 1995.